A ligação chegou às 2h14, enquanto o detetive Marcus Hale tomava sua terceira xícara do café amargo da delegacia. A voz do despachante soava monótona, quase rotineira. Vítima do sexo masculino, possível homicídio. Rua Grove, 321. Policiais no local. Marcus jogou o copo de papel no lixo, pegou o casaco e seguiu noite adentro. A cidade estava encharcada de chuva, daquelas que nunca lavam nada, apenas empurram a sujeira para dentro das rachaduras. Sirenes soavam em algum lugar distante, uma canção de ninar para uma cidade que nunca dormia. Quando chegou à Rua Grove, os flashes vermelhos e azuis haviam pintado o beco estreito com um neon doentio. 2 policiais de patrulha estavam parados perto da entrada do beco, com os rostos pálidos sob o brilho. Um deles, um novato, parecia querer estar em qualquer outro lugar. "Detetive Hale", disse o oficial sênior com um aceno de cabeça. "Homem, 20 e poucos anos, várias facadas, nenhuma testemunha disposta a falar." Marcus se abaixou sob a fita amarela e entrou no beco. O cheiro chegou primeiro. Podridão, urina e sangue acobreado. O tipo de cheiro que permanece nas narinas por muito tempo depois de você ter saído do local. A vítima jazia encolhida ao lado de uma lixeira, meio escondida na sombra. Era magro. Usava jeans rasgados e uma jaqueta barata encharcada de chuva e sangue. Seu rosto estava contorcido, os olhos abertos, olhando fixamente para a parede de tijolos a centímetros de distância. "Roubo?" Hale murmurou para si mesmo. Os bolsos do garoto haviam sido puxados para fora, vazios. Mas algo parecia errado. O posicionamento do corpo era muito deliberado, quase fingido. As facadas não pareciam frenéticas, eram precisas, controladas. Quem fez isso não estava em pânico. Ele se agachou, calçando luvas de látex a centímetros de distância. Foi então que ele percebeu. Firmemente preso na mão direita da vítima, havia um pedaço de algo pequeno e duro. Hale o arrancou, tomando cuidado para não manchar a evidência. Uma chave. De latão gasta com um número riscado na lateral, 47B. "Não é o tipo de coisa que um assaltante deixa para trás", murmurou Hale. Um policial uniformizado se aproximou, com um bloco de notas na mão. Detetive vasculhou o quarteirão. Ninguém viu nada, ou pelo menos é o que dizem. As pessoas por aqui não falam com a polícia. Marcus olhou para trás, para a fileira de janelas escuras acima. Cortinas se contraíram. As pessoas observavam, mas o silêncio era mais seguro do que a verdade naquela parte da cidade. Ele ensacou a chave e se levantou. A chuva pingava da escada de incêndio acima, correndo em finos filetes pretos pela calçada. O beco contava uma história, se você soubesse como interpretá-la. As marcas de arrasto perto da lixeira, os respingos de sangue espalhados pela parede, a carteira desaparecida. Alguém queria que isso parecesse um assalto, mas não foi. Marcus acendeu um cigarro, ignorando a regra de não fumar em cenas de crime. Regras eram para ruas limpas, não becos como aquele. Deu uma tragada e observou a fumaça se misturar à névoa. "Alguma identificação da vítima?" perguntou. "Nada, nem carteira, nem telefone. Só algumas notas amassadas." Hale suspirou. Então alguém queria que ele fosse um ninguém. Ele deu uma última olhada no corpo antes de se levantar. A van do legista estava parando, os faróis cortando a garoa. Hale não precisava ficar por ali para o bag and tag. Seu trabalho não era limpar, era cavar. Ele se virou para o policial novato que estava parado perto da fita. "Você tem família neste trabalho, garoto?" O novato piscou. Não, senhor." "Ótimo. Então aqui vai um conselho. Casos como esse não terminam bem. Se você quer sair, saia agora, antes que o trabalho te devore vivo." O garoto engoliu em seco, mas não respondeu.
Hale não esperava que ele respondesse. Enquanto caminhava de volta para o carro, a cidade parecia mais pesada, como se os próprios prédios estivessem se inclinando, ouvindo. Hale já havia investigado muitos assassinatos, de bêbados, drogados, brigas de rua que deram errado, mas seu instinto lhe dizia que este era diferente. Aquela chave na mão do morto não era apenas um detalhe, era uma mensagem. E quem a deixou lá queria que Marcus Hale a encontrasse. O detetive Marcus Hale estava sentado em seu sedã sem identificação. A chuva ainda respingando no para-brisa em rajadas irregulares. A chave estava no banco do passageiro, dentro de um saco de evidências, refletindo tênues reflexos dos postes de luz. 47B. Isso o atormentava. De volta à delegacia, Hale começou com o básico. Impressões digitais, bancos de dados, pessoas desaparecidas. O garoto do beco era Ethan Morales, de 24 anos. Com ficha criminal por pequenos furtos, algumas acusações leves de tráfico de drogas e uma série de boletins de ocorrência que o retratavam como um problema menor. Nada incomum para a vizinhança. Mas então, algo o perturbou. O último endereço conhecido de Ethan estava registrado, 47B Ashworth Apartments, a apenas 4 quarteirões do beco onde ele morreu. Aquela chave não estava apenas em sua mão, ela gritava seu nome. Hale se afastou da mesa, pegou seu casaco e foi procurar Ashworth. O prédio era um bloco cinza e atarracado, com as janelas gradeadas e a escadaria fedendo a mofo e fumaça velha. Um sinal de elevador quebrado piscava como uma consciência pesada. Hale subiu as escadas até o 47B, com a arma no coldre, mas a mão próxima. Bateu 2 vezes. Silêncio. Ele enfiou a chave na fechadura, suave. Lá dentro, o ar estava viciado, impregnado de mofo e cigarros. O apartamento estava despojado. Um colchão no chão, persianas rachadas, uma luminária bruxuleante. Mas havia sinais de vida. Pontas de cigarro em um cinzeiro, 2 canecas de café no balcão e um pacote pela metade de cerveja barata na geladeira. Hale examinou o cômodo metodicamente. Sobre a mesa havia um envelope rasgado sem endereço do remetente, apenas uma palavra rabiscada com marcador preto. Verdade. Dentro havia documentos fotocopiados, livros contábeis, cronogramas de remessas e nomes. Não eram quaisquer nomes, policiais. Seu estômago se contraiu. Morales não era mais um viciado. Ele estava sentado em algo perigoso. Um rangido no corredor o fez congelar. Os instintos de Hale gritaram. Ele sacou a arma e foi até a porta. Nada. Apenas sombras se estendendo pelo corredor. Quem quer que estivesse lá havia sumido. De volta à delegacia, Hale deixou o envelope cair sobre a mesa. Seu parceiro, o detetive Ray Larkin, olhou-o com desconfiança. "O que é isso?" perguntou Larkin, recostando-se na cadeira e com a gravata afrouxada. "Documentos que Morales tinha, livros razão, turnos, nomes", disse Hale. "Alguns deles são nossos." Larkin franziu a testa e assobiou lentamente. "Você está dizendo que um dos nossos está na cama com alguém na rua?" Hale não respondeu. Não precisava. A implicação era óbvia. "Olha", disse Larkin após uma pausa, abaixando a voz. "Se for verdade, você não quer ficar espalhando isso por aí. Vai fazer inimigos mais rápido do que consegue piscar. Talvez Morales tenha tropeçado em algo que não deveria. Talvez ele mesmo tenha adulterado tudo. Pode ser lixo. Ou pode ser o motivo da morte dele", retrucou Hale. Larkin ergueu as mãos. "Só estou dizendo, não se faça de sádico. A chefia vai querer enterrar isso. Se forçar demais, será o próximo sujeito a cair num beco." Não era um aviso. Era um conselho. Mas conselhos como esse tinham o dom de cheirar a ameaça. O capitão chamou Hale ao seu escritório mais tarde naquela tarde. O queixo do homem estava caído devido a anos de estresse e concessões.
Ele nem olhou para o saco de provas na mesa de Hale. Marcus, ouvi dizer que você tem uma pista sobre a Grove Street, disse o capitão em tom comedido. Deixa pra lá. Deixa pra lá? Perguntou Hale piscando. O garoto era um ladrão viciado, caso encerrado. Roubo que deu errado. Esse é o relatório que você está fazendo. Com todo o respeito, senhor, isso é besteira. Morales tinha alguma coisa... A voz do capitão endureceu. Gosta do seu distintivo, Hale? Gosta da sua pensão? Então escreva o maldito relatório. Hale o encarou, o maxilar tenso. Ele estava na polícia há tempo suficiente para saber quando uma porta estava sendo fechada, mas isso não significava que ele precisava parar de pressionar. Naquela noite, Hale estacionou seu sedã perto de Ashworth e observou o prédio do outro lado da rua. Por volta da meia-noite, uma SUV preta parou. 2 homens à paisana entraram no 47B. Não eram gangsters. Hale reconheceu um. O policial Travis Keegan, da Delegacia de Delitos. Minutos depois, os homens saíram carregando uma caixa. Hale tirou fotos com o celular, com o pulso acelerado. Keegan olhou ao redor, com os olhos aguçados mesmo no escuro, como se sentisse o peso de alguém observando. Hale afundou ainda mais no banco. Eles carregaram a caixa na SUV e partiram. Ele estava na metade do caminho para casa quando os faróis iluminaram seu retrovisor. O carro atrás dele não passou, não recuou. Hale virou em uma rua, depois em outra. O carro o seguiu. Finalmente, ele cortou o caminho por uma estreita rua lateral. Pneus cantaram atrás dele. O carro parou ao lado, com o vidro abaixado. Um cano de arma brilhou na noite. Balas atingiram a porta do motorista de Hale, estilhaçando o vidro. Ele desviou, com o coração na garganta e cacos de vidro chovendo em seu colo. Ele desligou os faróis, pisou fundo no acelerador e fez uma curva fechada em outro beco. Seu sedã cantou um guincho, derrapando. Atrás dele, o carro que o perseguia hesitou e então arrancou. Silêncio. Hale sentou-se agarrado ao volante, o peito arfando. Sangue escorria de um corte em sua bochecha, onde o caco o atingira. Ele soltou uma risada áspera, amarga e ofegante. Alguém o queria morto, o que significava que ele estava certo e ele estava apenas começando. O detetive Marcus Hale não dormia há 2 dias. Seu apartamento cheirava a café velho, óleo de arma e cinzas dos cigarros que fumava um atrás do outro para evitar que as bordas se borrassem. Toda vez que fechava os olhos, via o brilho daquele cano no escuro, sentia a picada do vidro cortando sua pele. Alguém dentro do departamento queria que ele fosse enterrado. Mas Hale não foi feito para dobrar. Ele foi feito para cavar. Os documentos roubados estavam espalhados sobre a mesa da cozinha. Nomes, turnos, rotas, policiais. Um nome circulava mais de uma vez. Policial Travis Keegan. Unidade de delegacia de polícia. Sempre beirando a sujeira, sempre muito esperto, muito conectado. E agora Hale o vira tirando caixas do apartamento de Morales, como um ladrão na noite. Se Morales havia sido morto pelo que sabia, então aquelas caixas continham a verdade. Hale precisava saber o que havia nelas. A tocaia. Keegan não era sutil. Sua SUV preta entrava em um distrito de armazéns perto das docas a cada 2 noites. Hale estacionava em frente a uma lanchonete fechada, observando através do vidro salpicado de chuva. A meia-noite chegou e passou. Finalmente, a SUV apareceu, entrando em um armazém de aço corrugado com as luzes apagadas. Hale esperou. Paciência era a única arma que lhe restava. Por volta da 1h da manhã, um segundo carro chegou. Não eram policiais nem engravatados. Homens de rua. Homens ligados à Gangue Ruiz, uma das piores organizações que traficavam armas e drogas pela cidade. Policiais e gangsters, compartilhando sombras. O estômago de Hale revirou. Arrombamento. Às 3 da manhã, o armazém ficou escuro novamente.
Hale deslizou do carro, agachando-se, movendo-se como uma sombra entre contêineres enferrujados e poças de óleo. Encontrou uma porta lateral, trancada com um cadeado. Abriu-a com um alicate de corte que havia retirado do depósito da delegacia. Lá dentro, o lugar cheirava a poeira, diesel e algo químico. Pilhas de engradados enchiam o armazém, marcados com códigos de remessa falsos. Hale arrombou um. Rifles, de nível militar, engradados cheios de munição. Mas o que o paralisou não foram as armas, foram as pastas em uma mesa próxima. Livros razão idênticos às fotocópias de Morales. Páginas cheias de cronogramas de entrega, listas de pagamentos e assinaturas. Ele virou uma página. Seu coração parou. Capitão Reynolds, seu próprio comandante, preso no escuro. Procurando leitura para a hora de dormir, Hale. A voz veio das sombras, suave, zombeteira. Hale se virou. Keegan saiu, arma em punho, um sorriso irônico estampado no rosto. 2 soldados da gangue o ladeavam, pistolas brilhando. Você está se metendo em encrenca, detetive, disse Keegan. Deveria ter ouvido o capitão. Algumas pedras não devem ser viradas. Hale ergueu as mãos, mas sua voz permaneceu firme. Você matou Morales. Ele tinha o suficiente para te afundar, não é? Keegan riu baixinho. O garoto ficou corajoso. Achou que podia vender a consciência para a imprensa. Uma pena, na verdade. Ele não foi feito para esta cidade. O maxilar de Hale se apertou. Morales não era ninguém. Ele estava tentando trazer a verdade à tona. E eles o massacraram por isso. Não se preocupe, continuou Keegan, aproximando-se. Você vai se juntar a ele em breve. Mais um policial morto em uma cidade que não vai se lembrar. A luta. Hale se moveu antes que o gatilho pudesse ser puxado. Ele jogou a caixa mais próxima em um dos gangsters, fazendo os rifles caírem ruidosamente no chão. O segundo disparou, o tiro ecoando como um trovão. Hale se abaixou, rolando para se proteger. Lascas explodiram da madeira enquanto as balas a atravessavam. Ele se levantou atirando. Sua bala atingiu o segundo gangster na perna, derrubando-o com um grito. Keegan xingou, revidando, cada clarão do cano iluminando seu rosto rosnando. Hale mergulhou, sentindo o calor de uma bala passar por sua orelha. A adrenalina queimava. O treinamento tomou conta. Hale investiu, derrubando Keegan com força. Eles se chocaram contra a mesa, espalhando livros razão pelo chão. A arma saiu deslizando. Os punhos de Keegan eram rápidos, brutais. As costelas de Hale gritavam a cada golpe. Mas ele se manteve firme, batendo a cabeça de Keegan na mesa até o homem ficar mole. Sangue se espalhou pelos papéis como tinta. O armazém era uma confusão de fumaça de pólvora, gemidos e caos. Hale estava de pé, com o peito arfando, os olhos fixos nos livros contábeis. Evidências, suficientes para incendiar a casa toda. As consequências. Ao amanhecer, a corregedoria havia fechado o depósito. Os livros razão, as caixas e até mesmo o gangster sobrevivente estavam sob custódia. Keegan estava no hospital sob guarda. O capitão tentara se gabar, negar, mas a documentação era muito densa, muito detalhada. Reynolds estava farto. Hale prestou depoimento, a voz rouca e áspera de exaustão. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Morales ainda estava morto. E Hale sabia que o caso se arrastaria pelos tribunais, distorcido por advogados, diluído por acordos. Alguns policiais sairiam impunes, alguns gangsters também. A justiça nunca era limpa nesta cidade. Naquela noite, Hale ficou sozinho na rua Grove, olhando para o beco onde tudo começara. A chuva batia em seus ombros, suave e implacável. O sangue havia sumido, escoado pelos ralos. Mas os ecos permaneceram. Ele acendeu um cigarro, a fumaça subindo em espirais no ar úmido. Morales não morrera à toa. O garoto havia forçado a verdade a vir à tona. Hale havia se assegurado disso. Mas a cidade continuaria sangrando. Sempre sangrava. E Marcus Hale, cansado,
marcado, ainda de pé, continuaria caçando.